Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Diário de um Treinador. Bate pronto, professor André Leal, você está preparado? Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui quem fala é o professor André Leal, do Rio Grande do Sul. No momento eu moro em Campo Bom, uma cidade a mais ou menos uns 50 km de Porto Alegre. Venho aqui participar do quadro Bate Pronto, do @Diário de um Treinador, do grande amigo Adriano Silva. Mas então, amigos, eu trabalho em 2 municípios, sou concursado nos 2, com projetos de contraturno escolar. No município de Sapiranga, eu dou aula do Sub-7 ao Sub-15, e no município de Campo Bom, é uma cidadezinha do lado da outra, eu sou o treinador do Sub-15 de competição, auxiliar técnico do Sub-13 e o coordenador do futsal escolar do município. Ok, galera? Então, vou mandar algumas informações aí para vocês adiante sobre como é a minha rotina, como meus treinamentos, para que a gente possa construir conhecimento e crescer e evoluir juntos. Tá bom, galera? Como organizar uma rotina de treino semanal? Bom, pessoal, com relação a como organizar uma rotina de treino semanal, ela depende muito da quantidade de treinos que tu tem, tá? Eu nos meus municípios, os meus treinos eles variam de 1 a 1h30 no máximo por categoria, tá? E, obviamente, vai depender também se é escolinha ou competição. Numa escolinha, eu começo com um alongamento básico, né? Depois eu faço 1 ou 2 brincadeiras, sempre, tá? Para eles se divertirem, para eles aprenderem brincando. Depois eu entro no conteúdo propriamente dito. Os menores trabalhando coordenação, trabalhando equilíbrio, né? Freio inibitório, mudança de direção e depois trabalhando os aspectos individuais dessa criança, os fundamentos, domínio, passe, condução, chute. Depois que ela adquirir esses conhecimentos individuais, eu começo as dualidades, trabalho de duplas, eles aprenderem a tabelarem, a movimentarem, buscarem espaço vazio, enfim, seguindo a minha sequência pedagógica. Para mim, né, o máximo de treino, então, ideal seria 1h30. Eu acredito que nas categorias menores, 2 vezes por semana é interessante. Quando o menino vai crescendo de categoria, principalmente quando ele chega no Sub-15, eu acho que é interessante, um Sub-15, um Sub-17, tu ter 3 treinos por semana. E o Sub-20, se possível, todos os dias. Porque o Sub-20 a gente sabe que é a porta de entrada pro profissional, logo abaixo do adulto, então necessita trabalhar um monte de coisas. Mas para mim, basicamente, é isso. Eu sempre começo com um alongamento, uma brincadeira, tá? E depois eu começo a trabalhar o que eu quero na aula. Com uma atividade preparatória, tá? Com aquele tópico que eu vou trabalhar naquele dia. E mais no final eu faço um coletivo de não mais do que 20 minutos, ok? Que se passa muito tempo, se é muito tempo de coletivo, acaba que o coletivo perde um pouquinho a sua qualidade, a criança dispersa e já não é mais válido para eles. Mas obviamente, que nem eu falei anteriormente, tudo depende se é uma equipe de competição ou se é a escolinha, né? A metodologia, a sequência dos aspectos a serem trabalhados, ela muda. Obviamente, numa equipe de competição, a gente pode cobrar um pouquinho mais desses meninos. O jogo coletivo pode ser substituído por jogos táticos ou situacionais? Bom, agora eu vou falar sobre a importância do coletivo. Se o coletivo ele pode ser substituído por jogos táticos ou situacionais. Para mim, tudo é importante, mas o coletivo, para mim, eu não utilizo ele por muito tempo. Eu, aqui dentro da minha realidade, eu tenho 2 treinamentos por semana. Eu sempre faço coletivo em todos os treinamentos, mas o meu coletivo, ele é de 20 minutos, ou se eu tiver muitos atletas, no máximo 30 minutos. Dentre uma sessão de 1h30, às vezes 2 horas de treinamento, tá? Então, eu faço no máximo 30 minutos. Acho importante a gente ter todo dia para a gente exercitar o que a gente trabalhou naquela sessão de treinamento, mas eu gosto muito dos jogos táticos e situacionais. Acho muito importante
para minha equipe saber jogar com e sem a bola, para estimular a velocidade de raciocínio, as noções de amplitude e profundidade, enfim, tudo é importante, tá? Mas para mim, eu procuro em todo treinamento fazer um pouquinho de coletivo, até porque eu sei que eles gostam desse momento, mas eu não me prolongo muito, tá? Eu procuro trabalhar mais jogos táticos e principalmente jogos situacionais, com inferioridade numérica, superioridade numérica, enfim, para estimular o menino na sua tomada de decisão e ele saber jogar, né, durante a partida, nos diferentes momentos, no ataque, na defesa, nas transições, enfim, para ele saber jogar e se portar dentro de quadra, ok? Qual o aspecto mais relevante durante uma sessão de treinamento? Físico, técnico ou tático? Para mim, não existe o mais importante. O que vai acontecer é, conforme a etapa que a gente está, do ano ou da competição, a gente vai trabalhar um pouquinho mais algum desses aspectos. Exemplo, quando a gente começa o ano, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a parte física. Depois que tiver uma basezinha física, a gente vai começar a trabalhar aspectos técnicos, para por fim a gente entrar na parte tática. Mas isso não quer dizer que no início, quando a gente está com uma predominância física, a gente não possa trabalhar tecnicamente e não possa já começar a trabalhar alguns princípios táticos na nossa equipe. Então, para mim, não existe mais importante. Todos devem ser trabalhados. Só que daí vai depender muito da etapa que eu estou para definir o que eu vou trabalhar um pouquinho mais. Tá? Quando eu chego no início do campeonato, eu trabalho físico, mas o meu trabalho é mais técnico e tático. E quando eu chego na competição propriamente dita, eu vou ter um trabalho de manutenção física, um trabalho técnico, mas muito mais trabalho tático. Então, vai depender muito da etapa de treinamento que eu estou, ok? Mas para mim, os 3 aspectos são importantes numa rotina de treinamentos numa equipe. Quais seriam o tempo ideal e a quantidade de atletas por sessão de treinamento? E por fim, galera, eu vou falar sobre a duração de cada treinamento e a quantidade de atletas por equipe. Bom, para mim, o treino ele deve durar nas categorias menores 1 hora, 1h15 no máximo, que a criança ela dispersa muito fácil. Com o passar das idades, a gente pode aumentar 1h30 de repente. E nas categorias maiores, sub-17, sub-20, até 2 horas. Mas eu acho que não mais que isso. Que na realidade o que a gente tem que ter em mente não é a quantidade do treinamento, é a qualidade. Por vezes nós vamos fazendo um treino de 1 hora, 1h15, muito bom. Vocês vão ver que os meninos conseguiram absorver aquilo que tu queria passar para eles. E eles estão muito cansados, eles começam a errar passe fácil, eles começam a não voltar para marcar, eles começam a reclamar entre si. Nesse momento a gente percebe que o treino já não está sendo mais válido para eles. Uma outra situação que ocorre muito aqui comigo, não sei se acontece com vocês, que a maioria dos meus meninos que jogam salão jogam campo também. E os meus treinos no futsal são no final do dia da equipe de competição. E aí, às vezes eles já chegam meio cansados. Aí também não adianta fazer um treino muito extenso, que eles já estão cansados do futebol de campo. Então a gente tem que tentar fazer um treino com uma menor minutagem, né? Menos tempo de treino, mas com mais qualidade, ok? Mas nas categorias menores eu acho interessante o treino não ser muito grande em tempo, né? Mas é muito importante nos pequenos uma coisa chamada tempo de compromisso motor. É as crianças tocarem na bola o maior número de vezes possíveis. Se possível, 1 bola por criança. Para elas tocarem na bola com a direita, com a esquerda, errarem, acertarem, enfim. Para elas poderem evoluir no seu ritmo. Ah, professor, na minha escolinha eu só tenho 2, 3 bolas. Pede para eles trazerem a bola de casa. Toda criança tem uma bola, traz a sua. E faz a parte do início ali, daqui a pouco algum treininho analítico, faz com a sua bola. Mas quanto mais tempo elas tocarem na bola, melhor. Número de alunos, eu acredito que no máximo 20, tá? De 15 a 20 alunos. Aí depende muito se os meninos vêm frequentemente no treino ou não. Principalmente nas categorias maiores,
tu tem um grupo de 20 para 20, 16, 17. Agora nas menores tem 15, daqui a pouco vem os 15 e tá um número legal. Mas, no máximo, 20 atletas. Bate pronto realizado com sucesso. Professor André Leal, muito obrigado pela participação. Feito, galerinha. Então passei para vocês aí algumas ideias com relação aos meus treinos, aquilo que eu penso que é o certo, né, aquilo que funciona dentro da minha realidade. Mas sempre lembrando, né, galera, não existe certo, não existe errado, existem apenas pontos de vista. O segredo é vocês criarem a própria metodologia de vocês. Não adianta pegar, assistir uma aula de um professor top e daqui a pouco pegar a mesma coisa e tentar aplicar na sua aula. Ele tem um público diferente do seu, ele tem um pessoal daqui a pouco de idade diferente, a gente não sabe qual é a etapa do treinamento que ele está, enfim, existe uma série de situações que tem que ser analisadas, tá bom? Então a minha dica é vocês pegarem um pouco de cada um e montar a metodologia de vocês, certo? Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Facebook é André Leal Caxias e no meu Instagram também, André Leal Caxias. Barbadinho de me encontrar, quem quiser conversar comigo, trocar ideias, enfim, crescer e evoluir juntos, estou sempre à disposição, tá bom? Tenho um carinho especial aí pelo pessoal do Mato Grosso do Sul. Nos últimos tempos aí eu dei 2 palestras, uma na Unifimes, sobre futebol de 5, futsal para cegos, e outra na Uniderp, sobre metodologia do ensino nas categorias de base. Então, estou bem acostumado já com o público de vocês, gosto muito do pessoal do Mato Grosso do Sul. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, qualquer coisa, me sigam nas redes sociais que a gente pode conversar e trocar conhecimento juntos. Um abraço, fiquem com Deus! Muito obrigado a todos por assistirem. Não deixe de dar aquele like e de seguir as nossas redes sociais. Diário de um Treinador, o futsal levado a sério.